Olá, crianças! Bem-vindo a mais um Momento Infantil. Como vocês estão? Ai, que bom! Vamos orar antes da gente ouvir a história bíblica de hoje? E antes da gente cantar louvor ao nosso Deus também? Então vamos lá! Fechem os olhinhos, reverência ao nosso Deus, cruzem seus dedos. Vamos lá! Senhor, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, esteja conosco neste momento infantil. Obrigada pela tecnologia, porque assim eu posso conversar com as crianças que estão lá na casa delas, Pai. Em nome de Jesus, abra nossa mente e nosso coração para entender a Tua história e aplicar em nossas vidas. Esteja conosco. Amém. É isso aí, crianças. Antes de eu contar a história que está na Bíblia, vamos chamar as tias louvor? Então vamos lá. Oi, crianças, boa noite. Vamos se levantar, se arrumar e afastar as coisas para louvar o Senhor. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Com todo o nosso esforço e no seu coração, a gente faz o mundo bem melhor. A Sara, o Miguel e o Davi já sabem muito bem o que fazer. Do amor de Deus o mundo vai ouvir. E vamos começar eu e você. Tem gente precisando de um abraço, tem gente precisando de calor. Sei que Jesus quer ser o seu amigo e Ele oferece o seu amor. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Chegou a hora de ajudar. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. 3 palavrinhas num só coração, todo mundo junto numa só missão. Semear o amor do nosso Pai do céu, colher os seus abraços é o nosso troféu. Eu ajudo daqui, você ajuda de lá. Tchau, crianças. Muito bem, crianças. Nós finalizamos semana passada as histórias sobre as transformações de vida. E como é bom, né, ver pessoas transformadas em Cristo Jesus. Como é bom, né, ver pessoas salvas em Cristo Jesus. E você já foi salvo? Já recebeu Jesus no coração? É isso aí, glória a Deus. Agora vamos começar uma nova temporada, uma nova série de histórias bíblicas. Aquele que é transformado em Cristo Jesus é feliz com Ele, independente do que aconteça, porque tem Jesus do lado, não é? E nós vamos iniciar a série dos bem-aventurados, dos felizes com Jesus. E Jesus teve uma pregação especial para ensinar aqueles que o seguiam a ser bem-aventurado. Ele deixou esse conselho. Sim, num dia que ele subiu na montanha, por isso chamado de Sermão do Monte. E o Sermão do Monte está registrado em Mateus 5. Abram lá, em Mateus 5. Enquanto vocês abrem, eu vou contando só um pouquinho, tá bom? Então, lembra que onde Jesus passava, ele curava pessoas, realizava milagres. E as pessoas queriam ser curadas por Jesus, queriam saber quem é Jesus. Então, as pessoas queriam ser transformadas por Cristo Jesus. E nós também, né? Queremos ser transformados, queremos ser curados, queremos ser libertos. Queremos saber como é que faz para obedecer Jesus. E ele deixou tudo aqui, ó, na Bíblia. E teve um dia que ele subiu, né, na montanha, e as pessoas o seguiam, porque as pessoas queriam aprender mais de Jesus. Queriam ser curadas por Jesus, né? Ele era acompanhado sempre pelos seus discípulos, enquanto ele subia na montanha, aquela multidão de gente seguia ele. Então ele começou a aconselhar, a pregar na montanha. Por isso chamado Sermão do Monte, que está aqui em Mateus 5. Interessante, crianças, que como é que todo mundo ouvia Jesus, porque era tanta gente, conforme Jesus falava, vinha um vento e fazia aquele eco. Então todos que estavam ali eram capazes de ouvir o que Jesus dizia. Vocês sabiam disso? Pois é. Vamos ver então quais são os conselhos que Jesus deixou no Sermão do Monte que nos ensinam a ser feliz com Ele. O que temos que fazer
como devemos obedecê-lo para ser feliz com ele? Então lá, vou começar a ler, Mateus 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o primeiro conselho. E a gente vai só abordar esse hoje, tá? Nas próximas semanas as tias vão abordar os demais. Então Jesus falou o primeiro conselho para ser feliz com ele, para ser bem-aventurado. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobre de espírito é... Não tem nada a ver com dinheiro. Pobre de espírito é algo que você não tem mesmo. Você se esvazia. Porque você quer mais de Deus, você quer obedecer a Deus, então você tem que ser humilde. Eu não confio em mim mesmo, confio em Deus. Eu espero em Deus. E estou sempre ali, ouvindo o que Deus tem para dizer. Eu sou humilde. Você escuta bem um conselho? Ou você fala, não. Eu cuido da minha vida, esse não é para mim. Você é humilde, você escuta, você considera, você presta atenção no que Jesus diz para você. Você é humilde e que precisa de Jesus para ser feliz? Jesus também, ele ensinou por parábolas, lembra? Parábolas, para as pessoas entenderem melhor algumas coisas. E talvez para você não fique claro o que é ser pobre de espírito, nem humilde. Para ser feliz com Jesus, eu preciso primeiro de tudo. Primeiro conselho é ser pobre de espírito e humilde. Mas tem uma parábola que mais ou menos explica o que é isso, através de um exemplo de vida de dois homens. Então vamos lá, está em Lucas 18. Lucas 18. Tem uma parábola lá, um ensinamento que Jesus deixa através de um exemplo de vida. E nessa parábola, procure lá, Lucas 18, que eu já vou explicando mais ou menos. Em Lucas 18, fala sobre dois homens, um publicano e um fariseu. Na verdade, compara mesmo a oração de dois homens. E a gente vai ver que oração foi humilde e que oração não foi humilde. Em que oração destaca-se que o homem é pobre de espírito, em que oração vê que o homem não é nada pobre de espírito. Os dois homens eram pecadores. O publicano era bem notório que ele era pecador, porque publicano, vocês se lembram, era aquele cobrador de impostos que cobrava mais, ou seja, ladrão. Era um pecado bem notório mesmo. Tem a oração desse publicano e tem a oração do fariseu. O fariseu, isso, era aquele homem religioso que conhecia as leis de Deus, mas ele só conhecia a lei de Deus e fingia que obedecia por obedecer. Vamos ler direitinho para a gente entender a diferença das duas orações e qual dos dois era pobre de espírito, qual dos dois era de fato humilde e confiava em Deus, confiava em Cristo Jesus. Vamos lá, Lucas 18, vou começar no verso 9, tá bom? Acompanhe comigo, se você puder. Se não puder, escuta bem direitinho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens, olha só, subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Olha só, fariseu. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Essa foi a oração do fariseu. Ele se achava, né, gente? Nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou melhor que ele, melhor que aquele. Uau! Ele é melhor que todo mundo. Agora vamos ver a oração do publicano. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, olha a oração do publicano. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
pecador. Jesus enfatizou nessa parábola. Digo-vos que desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Quer dizer, Jesus considerou a oração do publicano que reconheceu que era pecador. Perdoado, ele foi perdoado, ele foi justificado, porque ele foi humilde, ele foi pobre de espírito. Crianças, a marca do cristão é reconhecimento do pecado. Após ele reconhecer o pecado, confessar o pecado, se arrepender e mudar de atitude, aí sim, essa é a marca do cristão. E ele procura obedecer a Deus porque ele tem humildade, porque ele quer se chegar a Deus, não para se mostrar para os outros. Ele obedece a Deus porque ele ama a Deus. Ele não obedece simplesmente uma lei para mostrar para os outros, para fingir que é crente e não tem intimidade nenhuma com Deus. Então lembra, a oração do publicano, Deus ouviu, Deus aceitou porque ele foi humilde, ele reconheceu que era pecador. Reconhecendo que ele era pecador, ele se arrependeu dos pecados dele e ele mudou de atitude. E você? Você tem sido humilde de espírito? Pobre de espírito? Reconhece que precisa de Jesus? Vejam bem, esse é apenas o primeiro conselho para ser feliz com Jesus. Então vamos orar pedindo para que Deus nos ajude. Precisamos dele, precisamos ouvir os conselhos dele para ser feliz ao lado dele. Vamos orar, crianças? Então vamos lá, fecha os seus olhinhos, faz assim com a sua mãozinha. Vamos lá, Papai do céu, Deus Todo-Poderoso, obrigada pela tua palavra. Aprendemos o que é ser pobre de espírito, humilde de espírito. Vimos a oração do fariseu e do publicano. Ó Pai, eu quero ser que nem um publicano, eu quero reconhecer que eu sou pecador. Eu sou pecadora, Pai, mas eu quero te obedecer, eu quero fazer o que é certo. Me ajude, ó Pai, a ser humilde de espírito, para que eu possa, ó Pai, entender os demais conselhos que o Senhor deixou registrado no Sermão do Monte. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Olha só, esse foi o primeiro conselho, hein? Pra gente ser feliz, bem-aventurado com Jesus. Semana que vem vai ter outros conselhos. O mês inteiro, cada domingo vamos tratar de uma bem-aventurança para ser feliz ao lado de Jesus. Olha só, vai ser outra tia, mas prestem bem atenção, tá bom? Eu amo muito vocês, morrendo de saudade. Beijo, boa semana, tchau!